liderança de Davi. Como podemos nos inspirar, gente, e sermos líderes melhores? Um dos primeiros pontos é que Davi antes ele foi o quê? Liderado. Para sermos líderes, na verdade a gente tem que estar primeiro numa posição de sermos liderados. Liderança é um processo dinâmico em que a nossa capacidade dada por Deus influencia um grupo específico, apontando para uma direção, para um propósito. Olá, eu sou Evelyn Tasca e falo também para a liderança, da autoliderança. Amo falar sobre esse assunto. E aqui nós estamos no canal do Grupo Tasca. Antes de mais nada, curte, comenta, compartilha. Nós gostamos também de saber a sua experiência a respeito. E se por acaso eu não colocar aqui um ponto que você goste muito sobre a liderança de Davi, inclua aqui nos comentários, vai ser muito bom. Davi, ele foi preparado no silêncio, lá com as suas ovelhas. Mesmo seu pai e todos da sua casa não olhavam Davi como líder, muito menos como futuro rei. Mas ele estava sendo preparado ali por Deus, no silêncio. Talvez você se encontre nessa posição. Não tenha pressa, aproveite o quê? O processo. É muito importante passar por esse processo. Nós vemos ali na história de Davi, quando ele lutou, protegendo as suas ovelhas. Olha que demais, gente, que o líder ele protege, ele está à frente, né, defendendo de leões, de ursos, e ele defendeu ali as suas ovelhas, confiando sempre que em Deus, não nas suas próprias habilidades, mas confiando em Deus. E quando chegou a hora dele, o desafio, vamos dizer assim, maior, né, que a gente conhece da história dele, que foi enfrentar Golias, o gigante, ele não viu Golias como gigante, mas ele viu como alguém que não tinha aliança com Deus, e ele colocou realmente no lugar aonde ele deveria estar. Enquanto todo o povo ali do exército, né, olhavam o grande gigante, Davi conseguia enxergar o que? O grande Deus. E é aí, porque ele foi preparado no silêncio, ele foi e ele conseguiu nesse momento identificar qual era realmente o propósito, qual era realmente para onde ele deveria apontar. Era muito claro para ele. Ele não precisou fazer esforço quanto a isso. Era muito claro em quem ele confiava e o que poderia ser feito. Então a escolha de Davi para ser rei foi muito silenciosa e passou despercebido até pelo seu pai, para você ter ideia. Então, às vezes, as pessoas da nossa casa não identificam a gente como líder. Mas não tem problema não, gente, porque tem todo o processo e a gente não deve negligenciar o processo, porque ele é muito importante para que a gente se torne um líder de sucesso que vai influenciar pessoas da maneira certa, apontando para a direção correta. Porque Deus olha para onde a gente não consegue enxergar. E talvez a gente também esteja fazendo isso com outros Davis. Talvez a gente não esteja enxergando com o olhar de Deus. E é importante demais que a gente valorize cada posicionamento, cada pessoa, porque essa pessoa pode ser o futuro rei, ela pode ser um futuro líder. Então não deixe de semear no coração das pessoas, não deixe de acreditar nas pessoas, não deixe de olhar pelos olhos de Deus. Porém, Davi também aponta a história de Davi, né? Ele foi um dos líderes mais notáveis do povo e até hoje a gente conversa aqui, a gente está fazendo um vídeo exatamente sobre ele, sua liderança, sua confiança em Deus, e ele chegou realmente num alto patamar. Mas também podemos observar o que? A distração na liderança. Quando a gente chega a lugares altos, também é comum pequenas distrações que podem ruir toda a sua história, podem marcar a sua história. Então é bom observar também essa história de Davi e a gente o quê? Se inspirar para ajustar a rota, ajustar a direção. Independente de títulos, de currículos, de cursos, de tudo mais atribuídos a nós, a gente tem que sempre depender de Deus. Porque se a gente vira isso no nosso coração achando que nós conquistamos aquilo tudo, e que é fácil, gente, a gente chegar e girar essa chave. Tem que ser um compromisso diário de se entregar o nosso coração, o nosso orgulho, os nossos títulos, tudo apontando para Deus, porque senão a gente pode cometer um dos erros de percurso que foi tão prejudicial na liderança de Davi. Porque vamos falar que o custo do cuidado é bem menor do que o custo do reparo. Davi conseguiu reparar. Deus, graças a Deus ficou ótimo, né?
Graças a Deus houve uma reviravolta nessa história de Davi também, porque Deus, ele transforma, ele muda os cenários, mas talvez não fosse necessário passar por isso. Então a prevenção, ela se inicia onde? Na sinceridade. Sabe, a gente tem defeitos, gente, e a gente tem que entregar esses defeitos a Deus. A gente tem que ter o autocuidado através do autoconhecimento. Então vamos finalizando aqui com 3 cuidados sobre a sua liderança. 1. Confie em Deus e não em seus títulos, cursos e diplomas. 2. Cuide sempre de pessoas. O foco deve sempre servir as pessoas. Isso coloca a liderança no local certo. 3. Pratique a autoliderança. Gente, 3 dicas sensacionais aí para você acertar na sua liderança. Então, continue liderando confiando sempre em Deus. Que Deus abençoe a sua liderança, o seu ministério, e a gente fica por aqui, mas não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para alcançar mais pessoas e até a próxima. Tchau, tchau!